fechando um pouquinho nossos olhos físicos, despojando nossos corações dos nossos problemas do dia a dia, que bem sabemos são tão importantes, mas que nesse instante nós vamos deixá-los de lado e voltar nossos pensamentos apenas para a figura divina do Mestre Jesus, desse Espírito maravilhoso que é governador espiritual do nosso planeta e cujo mês comemoramos o nascimento, que é apenas uma referência, bem sabemos que nem deve ter sido nessa data, mas que o importante são as coisas boas que Ele nos deixou, o seu carinho com o mundo até hoje, sua ocupação com o nosso planeta. E por tudo isso nós te agradecemos, Mestre Divino, e te pedimos forças para que sempre que descompreendermos o teu Evangelho, sempre que sairmos da lei divina, que possamos nos recuperar, trilhar novamente o caminho do progresso, do perdão, da paz, que saibamos lutar contra esses inimigos internos nossos que atrapalham o nosso progresso, para que estejamos cada dia mais próximos de Ti. Permita-nos compreender a todos, entendermos toda a humanidade como nossos irmãos e cada dia acordarmos melhores do que no dia anterior. Muito obrigado, Mestre amigo. Fica conosco hoje e sempre e dai-nos a Tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho doutrinário desta tarde. Que assim seja. E hoje temos a grande satisfação de ter conosco a nossa companheira, que é a trabalhadora da casa, Rosmari, que vai nos falar sobre o Evangelho de Jesus. Jesus te ilumine. Boa tarde a todos. Neste momento, então, nós vamos pedir a esse Mestre querido que nos envolva na sua aura luminosa, nos trazendo muita paz aos nossos corações e sabedoria às nossas mentes. Nosso tema, o Evangelho de Jesus. Para nós iniciarmos a nossa reflexão nesta tarde, quase noite, chegando noite, nós vamos relembrar algo da história da religião e da religiosidade humana. Sempre que se fala em religião, logo vem à nossa mente a ideia de uma estrutura organizada, com sacerdotes, com templos, com rituais, sacrifícios. Sacrifícios estes que eram oferecidos a Deus como uma troca, um toma lá da cá, uma barganha com Deus. Então, por exemplo, se há uma seca, é oferecido um determinado sacrifício ao Deus da água ou ao Deus da fertilidade, na esperança que eles resolvessem aquele problema concreto, aquele problema material no qual nós estávamos vivendo. E assim foi por milênios a religiosidade humana. Até que, com a vinda de Jesus, Ele nos propôs uma religiosidade puramente espiritual, completamente espiritual. Mas nós tivemos muita dificuldade em aceitar esta proposta de Jesus e de principalmente praticá-la no nosso dia a dia. Apesar de toda a vivência da lição pelo homem de Nazaré, nós não entendemos, as pessoas não entenderam naquela época a lei maior, e nós continuamos a não entender nos dias de hoje. Por esta razão, nós misturamos a proposta de Jesus, aquelas práticas, aqueles hábitos da religiosidade milenar, das antigas civilizações, e transformamos o cristianismo num conjunto de instituições e hierarquias
que repetiam aquelas práticas das antigas religiões, das diversas civilizações. Nós não estamos aqui querendo dizer que aquelas práticas estavam erradas, de forma nenhuma. Aquelas práticas tiveram um papel muito importante na evolução humana, até porque a evolução não dá saltos. E todas as vivências que foram vividas, todas as experiências vividas, foram enriquecedoras para o espírito. Mas a humanidade já progrediu, já deu alguns passos à frente e já está apta a viver novas experiências. Convenhamos que a humanidade hoje se encontra num patamar evolutivo que lhe permite viver outras experiências e ter um contato mais genuíno com Deus e com a sua religiosidade. Por esta razão, portanto, o grande desafio da humanidade tem sido o de lidar de forma eficaz e de forma objetiva com a sua religiosidade. No século XIX, desce à Terra mais um missionário, Allan Kardec. Ele nos traz essa nova doutrina. Ele se transformou no porta-voz da pleiade do Espírito de verdade e codificou a doutrina espírita. Conta-nos Humberto de Campos, é um espírito, que num livro chamado Crônicas Além do Túmulo, que Jesus convocou João Evangelista para coordenar a grande tarefa de resgatar o Evangelho no mundo. Projetava-se aí então a vinda do Consolador prometido. E é por essa razão que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no prefácio do Livro dos Espíritos, a mensagem magistral de João Evangelista. Ele, João Evangelista, o apóstolo do Cristo, formando um conjunto espiritual com aqueles espíritos luminares, construtores sinceros, para falarem além dos interesses humanos. Então, na codificação, nós vamos encontrar João Evangelista, São Luís, São Vicente de Paula, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Lázaro, Sansão, Irmã Rosário e tantos outros espíritos luminosos, todos sob a orientação do Espírito Sublime, o Espírito de verdade. E com isso tudo, a doutrina espírita nos fala que quando editou-se o Livro dos Espíritos, Kardec estabelece, com o auxílio desses espíritos luminosos, o resgate dos princípios fundamentais do pensamento humano. E a doutrina espírita tem nos oferecido uma grande contribuição no entendimento do que vem a ser a verdadeira religiosidade proposta por Jesus e o que significa o Evangelho entre nós. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele nos trouxe uma proposta diferente. Na coordenação da evolução do planeta Terra, há um Espírito, Jesus. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer, esses Espíritos luminosos, que Jesus é o modelo de perfeição que o homem pode aspirar aqui na Terra. Então, quando a doutrina espírita se fez presente no mundo, um farol luminoso apontou para Jesus. Porque até então, e ao longo dos séculos, nós nos acostumamos a ver Jesus como de uma forma muito limitada, como
um líder religioso, como um fundador de uma religião, ou como um dispensário de dádivas e milagres. Quando o Espiritismo surgiu no mundo, nós aprendemos que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Conta-nos que certa feita Jesus estava junto aos seus discípulos, conversando com os seus discípulos, que era o que ele mais gostava de fazer, e em dado momento ele parou e lhes perguntou: quem sou eu para vocês? E nós temos a impressão de que Jesus continua fazendo esta pergunta. Continua perguntando para cada um de nós: quem eu sou para você? Quem é Jesus para nós? O que Ele representa nas nossas vidas? Como nós vemos Jesus? Como nós lembramos de Jesus? Muitas pessoas lembram de Jesus com um personagem, um revolucionário na história, como um homem que veio ao mundo para mudar as estruturas do poder. Outros ainda lembram de Jesus como um vulto histórico perdido na história dos tempos. E outros ainda mais lembram de Jesus apenas em 2 datas: no Natal, com muito peru, champanhe, presentes, e na Páscoa com muito chocolate. E a pergunta continua bailando sobre nós: quem é Jesus para nós? O que Ele representa nas nossas vidas? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que tem com o título Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos encontrar um item que tem o subtítulo Realeza de Jesus. Neste texto, os nossos mestres espirituais, nossos benfeitores, eles vêm nos mostrar a posição evolutiva superior de Jesus, cujos atos, palavras e atitudes expressam a mais pura lei de Deus. Espírito único, Espírito puro, que vai fazer com que Kardec, no comentário da questão 625 do Livro dos Espíritos, vai dizer que o Espírito de Deus o anima. Ele era um instrumento de Deus sobre a terra. Resgatada a posição de Jesus, se nós o deixarmos, ele vai descer da cruz. Ele desce da cruz e passa a circular entre nós. Porque o Espiritismo vem nos mostrar, vem nos revelar um Cristo mestre, um Cristo amigo, um Cristo orientador, aquele que polariza o nosso afeto, aquele que polariza os nossos sentimentos, aquele que polariza a nossa vontade de se melhorar, de se aprimorar e se aperfeiçoar no nosso íntimo. Ele é o educador, ele é o médico das almas humanas, ele é o médico que cura as nossas feridas mais difíceis, as feridas mais doídas, as feridas das nossas almas, as dores da nossa alma. Mas ele também é um guia que nos tira dos caminhos escusos que temos perambulado durante muitas vidas e nos conduz a um caminho mais fraterno, um caminho mais amoroso, um caminho mais justo, um caminho de mais aceitação e mais resignação com os desígnios de Deus. Nós aprendemos na doutrina espírita, então, que Jesus Cristo é o nosso modelo
e nosso guia. Se nós vivemos essa doutrina, se nos dizemos espíritas, se nós aceitamos essas verdades que a doutrina nos traz, quando que nós vamos tomar realmente a decisão de seguir Jesus? Talvez porque a humanidade esteja dando pouca atenção aos ensinamentos do Mestre, é que nós estamos vivendo assim tão atribulados, inquietos, insatisfeitos e até deprimidos. Todos ou quase todos os nossos problemas seriam resolvidos se a humanidade começasse a praticar os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho de Jesus é um manancial de lições incomparáveis, onde nós podemos buscar as orientações para todas as áreas das atividades humanas. Num livro chamado Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, do Espírito André Luiz, no prefácio deste livro, o Espírito Emmanuel nos dá um recadinho. Ele nos diz assim: todo cristão, os passos de todo cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E no nosso campo doutrinário, nós necessitamos sim do espiritismo e do espiritualismo, mas nós precisamos muito mais da espiritualidade. O que significa espiritualidade? Espiritualidade é a nossa maneira de viver, é a nossa aquisição interior, são as nossas aquisições interiores, é a nossa forma de ser, de agir. Todo ser humano busca para si um sentido da vida, e é neste ato que reside a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade significa essa busca do encontro interior, da nossa essência divina. E quando nós conseguimos nos encontrar intimamente, nós sentimos necessidade de nos ligar a Deus, fonte da vida. E o Evangelho de Jesus veio para amplificar essa nossa espiritualidade. Veio para reatar os verdadeiros laços que nos unem a Deus. Porque todos os rituais, hábitos religiosos, práticas religiosas, eles se tornam instrumentos. E os instrumentos só são úteis quando cumprem a sua função. Porque eles são caminhos, meios para nós alcançarmos a nossa espiritualidade. Nós precisamos adentrar no terreno da espiritualidade. Espiritualidade com Jesus. Nós não estamos aqui falando da espiritualidade que algumas pessoas possuem, da curiosidade do mundo espiritual, de como é o mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual, quando se morre, para onde se vai, se a gente vai comer, a gente vai se vestir, o que se faz no mundo espiritual. Não é essa espiritualidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da espiritualidade do desenvolvimento dos germes sagrados que Deus colocou nas nossas almas. Porque Deus plantou projetos, propósitos em nossos corações. E quando nós estávamos ainda no mundo espiritual, nós tomamos conhecimento desses projetos, desses propósitos. E conversamos e discutimos junto às pessoas que iriam fazer parte da nossa jornada evolutiva. Falamos muito, fizemos planos. Mas quando nós chegamos aqui, quando reencarnamos, nós esquecemos. Nos envolvemos com as coisas da vida,
com as coisas materiais, com as ilusões da vida, e vamos deixando de lado os nossos propósitos, os nossos projetos, o desenvolvimento desses germes sagrados, que são as nossas virtudes, as nossas potencialidades, o nosso melhor. E muitas vezes essas sementes plantadas por Deus em nossos corações acabam secando e não desenvolvem. Ao invés de germinar, de se tornar uma árvore frondosa, acabam secando. Aqui nós podemos fazer uma analogia, lembrando a parábola do semeador, que acho que todos nós conhecemos. Que quando Jesus diz que o semeador sai a semear, e uma parte das sementes caem à beira do caminho, vêm as aves do céu e as comem. As pessoas que agem com as sementes dessa forma, são aquelas que ainda vivem na superficialidade, que não se importam com as coisas do Espírito. Outra parte das sementes cai entre os pedregulhos, que não tem terra profunda, até germina e cresce, mas o sol vem e seca. São aquelas pessoas que até se lembram das coisas do Espírito, têm vontade, começam a despertar, mas logo se desestimulam. E aquelas sementes que caem entre os espinheiros que as sufocam, são aquelas pessoas que ainda vivem no materialismo, no desamor, na rebeldia, que o amor e os germes sagrados que tem dentro de si acabam sufocando devido ao desamor. Só a outra parte caiu em terra firme, em terra boa. São aqueles que já despertaram para as verdades espirituais, que buscam o sentido da vida, que sabem que a vida é uma dádiva de Deus para a nossa evolução. Então nós temos que procurar nos posicionar onde que nós estamos nessa parábola. E também nessa mesma obra, Nosso Lar, interessante que logo em seguida na introdução, André Luiz nos diz assim: é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho de Jesus. Ingresso esse que se verifica de estranha maneira. É ele em companhia do Mestre, efetuando um curso difícil, com lições sem cátedras, sem escolas, sem universidades, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longe a nossa jornada laboriosa. Quer dizer, nós temos muito trabalho pela frente. Quando André Luiz coloca, eu achei muito interessante, porque eu não lembro bem a época que foi editado, psicografado esse livro, mas eu acho que foi lá por 1940, ele já falava em academia. Então, usando essa terminologia de André Luiz, academia, quando nós falamos em academia, o que nos lembra? Nos lembra esforço, vontade, disciplina, perseverança. Então, para nós ingressarmos na academia do Evangelho de Jesus, nós precisamos desenvolver a nossa disciplina, a nossa perseverança, a nossa vontade, o nosso esforço. É como Kardec nos diz quando ele fala da transformação moral. É uma verdadeira Olimpíada moral, porque as virtudes não se conseguem por acaso, mas são conquistadas passo a passo e exigem de nós hábitos de resiliência. Então, quando nós nos dispomos a ingressar na academia do Evangelho de Jesus, é Ele e nós, só nós e Ele, aprendendo lições difíceis, sem cátedras, e ouvindo dissertações sem palavras articuladas. Então, é a nós, ao lado daquela pessoa difícil, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, na sua academia do Evangelho, vai nos ensinar, através das pessoas, das circunstâncias e dos acontecimentos que cruzam o nosso caminho.
É nós ao lado daquela pessoa prepotente, rancorosa às vezes, teimosa, reclamadora, difícil de se lidar, que mexe profundamente conosco. É Jesus nos ensinando a paciência, a bondade, a tolerância, o perdão, a compaixão. Às vezes, nós ao lado daquela pessoa que nos incomoda muito, e nós com uma vontade de dar uma esganadinha no pescoço dela, prontos a explodir, aí nós ouvimos vastas dissertações sem palavras articuladas. É Jesus nos inspirando. Calma, paciência, bondade. Não entre no seu estado de irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o, que você também será ajudado. É dessa forma que ele vai nos ensinar. Através das pessoas e circunstâncias que cruzam o nosso caminho. E é como diz André Luiz, para ingressar nas fileiras do Cristo, nós não precisamos de cátedras e nem de palavras articuladas, porque esta relação acontece na intimidade do ser. O modo de se lidar com o Evangelho é interior e não exterior. E o processo acontece desde o momento em que nós despertamos pela manhã até o momento que nós vamos deitar à noite. É durante todo o dia. O que nós pensamos durante o dia? Que tipo de pensamento está fazendo parte do nosso dia? Pensamentos bons, amistosos, de violência, de amorosidade, de raiva? O que nós pensamos das pessoas? O que nós pensamos das situações? Quais são as situações que mais nos atraem? Como nós agimos? Nós agimos ou nós reagimos no nosso dia a dia? São esses questionamentos, essa é a contribuição que a doutrina espírita vem nos trazer. Esse mergulho dentro de nós. E nos perguntarmos, quanto que eu já caminhei depois que eu conheço o Evangelho de Jesus? Quantos passos já dei efetivamente à frente depois que eu estou conhecendo o Evangelho? Quanto que eu já caminhei? É preciso fazer esse mergulho dentro de nós. E nunca é demais nos lembrarmos agora da questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Santo Agostinho nos conclama essa tarefa. Os Espíritos luminosos vêm nos colocar que a chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. O autoconhecer-se é fazer esse mergulho dentro de nós, profundamente, buscando as nossas más inclinações, tendo a coragem de admitir as nossas más inclinações, para então dominá-las e assim transformá-las em sentimentos superiores. E quando Jesus, no Evangelho de Mateus, nos convida a fazer aquele convite maravilhoso, vinde a mim todos vós, que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ele está nos convidando a aprender essa tríade, o amor, a mansidão e a humildade. Que só quando nós aprendermos o amor, a mansidão e a humildade, é que nós vamos realmente nos libertar da opressão e do cansaço, criados por nós mesmos. Porque se nós analisarmos essa tríade, essa proposição de Jesus, por dedução nós vamos chegar a uma outra tríade. Por que nós estamos tão cansados, oprimidos, tristes, amargurados? Aí vem uma outra tríade, o desamor, a rebeldia e o orgulho. Sentimentos tão grosseiros estes, de um teor tão grosseiro, que nos trazem esse cansaço, esse mal-estar, essa opressão que às vezes nós sentimos.
E com certeza, quando nós buscamos estudar o Evangelho de Jesus, nós buscamos com um propósito puramente espiritual. Nós o fazemos com um propósito espiritual, porque todos nós queremos ser felizes, desejamos a felicidade. Mas a pergunta está justamente aí. Como encontrar a felicidade? E os benfeitores espirituais nos respondem que as respostas estão todas no Evangelho. Mas nós podemos dizer assim, algumas pessoas poderão dizer, mas como eu posso ser feliz se estou doente? Como eu posso ser feliz se dentro da minha família existem pessoas que me odeiam? Como eu posso ser feliz se estou passando por dificuldades financeiras? Como eu posso ser feliz se estou passando por um final de relacionamento afetivo? Problemas afetivos? Se tem uma doença que não cura nunca? Como eu disse antes, as respostas dos vizinhos mestres estão todas no Evangelho. E por certo alguém dirá, mas o Evangelho é tão difícil de estudar, tantas alegorias, figurações, simbologias. Aí nós perguntamos, e o Evangelho segundo o Espiritismo? Que tanto nos elucida, nos esclarece, orienta. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem resgatar a pureza dos ensinamentos de Jesus, a essência moral da sua lição. É através do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos aprender o valor da humildade, o valor da paciência, o valor do perdão, o valor da compaixão, o valor da caridade. A caridade que deve fazer parte do nosso dia a dia. A caridade em nossas vidas é a prática do Evangelho nas nossas vidas. Não são os rituais que são as práticas do Evangelho, mas sim a caridade. Caridade para conosco mesmo, com o nosso semelhante, com o meio ambiente, com a vida. E eu gostaria de deixar mais uma dica, digamos assim, de outro livro maravilhoso também, chamado Agenda Cristã, psicografado também por Chico Xavier e a autoria espiritual de André Luiz. E no prefácio deste livro, o prefácio também de Emmanuel, ele diz que esse livro é o resumo claro e objetivo do Evangelho. Então, nesse livro, há duas frases muito fantásticas, que particularmente eu gosto muito. A primeira frase diz assim, se você tiver uma semana de conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. Porque ele se torna um roteiro na tua vida, um caminho nas nossas vidas. E a segunda frase, a virtude não é uma boca que fala, mas um poder que irradia de dentro de cada um de nós. Então, quando nós buscamos estudar o Evangelho de Jesus, com certeza nós não buscamos para nos tornarmos papagaios que repetem as frases de Jesus. Nós buscamos com esse propósito espiritual de buscar essa força que vai irradiar de nós, esse poder que vai irradiar de nós. Porque nós falarmos de humildade é uma coisa, e estar ao lado de uma pessoa humilde é bem diferente. Nós ouvirmos um discurso falando sobre o amor é uma coisa. Agora, nós recebermos um abraço daquela pessoa que nos ama é bem diferente. E o sonho de Jesus é que nós nos tornemos cartas abertas do seu Evangelho. É chegar aquele dia que as pessoas possam ler o Evangelho em nós. Então, meus queridos amigos, já fazem mais de 2000 anos que nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Quantas encarnações nesse período todo? Muitas,
certamente. Mas se até agora os ensinamentos de Jesus ainda não calaram na sua alma, não chegaram no seu coração, abra seu coração na tarde de hoje. Sinta a sua presença. Sinta a sua aproximação. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Ele quer estar presente nas nossas vidas. Que Ele possa realmente penetrar os nossos corações. E por mais difícil que possa parecer as situações do nosso dia a dia, vamos lembrar o que Emmanuel nos diz. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Segue adiante. Avança, ainda que seja entre erros. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Lembra-te, vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Silêncio para as injúrias, perdão para as ofensas. Recorda-te, os agressores são irmãos doentes. Não permitas que irmãos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não conte vantagens e nem fracassos. Não dramatizes problemas e nem provocações. Se em algum momento da tua jornada errares do caminho, reajusta a visão e busca o rumo certo. Não te impressiones com as dificuldades. Estuda para aprender. Conserva o hábito da oração que te fará luz na tua vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que Jesus nos abençoe, que possa realmente penetrar em nossos corações na noite de hoje, nos fazendo mais felizes, e nós nos fazendo mais felizes também, e o fazendo feliz também. Que assim seja. Nós agradecemos a Rosmari pela palestra tão bem colocada. Esperamos que, sinceramente, que Jesus consiga penetrar em todos os corações assim que nós os abrirmos. E agora